pode ler em Mateus 22, 14. O que diz aí, Mateus 22, 14? Vamos ler todo mundo junto? Porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Quem é que disse isso? Jesus. Jesus é que disse: muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Isso é um fato. Jesus veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Estavam interessados em outra coisa. Esse versículo conclui uma parábola em que Cristo conta de um grande banquete. E nesse banquete, o seu povo, o povo de Israel, foi escolhido em primeira mão. Mas não fizeram caso, tinham outras coisas mais importantes para fazer. E recusaram o convite. Foram chamados, mas não participaram da festa. Aí o Senhor envia os seus servos para todos os cantos da terra. E aí os brasileiros são incluídos, né? A palavra de Deus chega aos confins da terra. E aqueles que não eram povo foram feitos povo de Deus. E a tantos quantos o receberam, quer sejam judeus, como sempre é um remanescente judeu. Os apóstolos de Jesus Cristo eram judeus, lembra disso, né? Os 12, os 70 que foram enviados, o apóstolo Paulo mais à frente. Então sempre houve um remanescente fiel do povo de Israel. Mas a esse remanescente se juntaram pessoas de todos os povos, tribos, línguas e nações, e formam esse grande povo de Deus, que tem Cristo como Messias, como Senhor. Mas Deus está chamando todo mundo. Deus amou o mundo de tal maneira. O chamado é extensivo, é abrangente. A morte de Cristo na cruz, suficiente para salvar todo ser humano. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos, mas nem todos serão salvos. Por quê? Porque preciso é que se abrace, que se receba, que se acolha ao chamado, que se corresponda devidamente a esse chamado. Nós ouvimos e cantamos agora a última canção que diz: Ele me ama. E o amor de Deus é um fato consumado. O amor de Deus é um fato consumado. O que ainda não foi consumado é o nosso amor, não é mesmo? Portanto, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Portanto, exige-se de nós que sejamos abertos ao amor de Deus, que correspondamos ao seu amor, que abramos o nosso coração, porque Ele está batendo a porta. Queremos o Senhor, o amamos, correspondemos ao seu chamado, obedecemos a voz daquele que nos chama. Eis aí a grande questão. Vamos dar uma olhadinha então o que diz a Bíblia? Tem aqui um texto. O tema da mensagem de hoje é o seguinte: as tentações do caminho. Deus nos chama e aí nos pomos no caminho. Começamos a seguir, mas há tentações nesse caminhar. Então a gente vai falar um pouco sobre as tentações do caminho. Lembra que o reino de Deus é como o semeador que saiu a semear, e a parte da semente cai no caminho. O que aconteceu no caminho? Os pássaros vieram roubar a semente antes que ela viesse a germinar. Aconteceu que outra parte caiu num terreno rochoso, uma terra árida, até que vingou a semente, ela brotou, germinou. Mas quando ela começou a crescer com alegria, logo percebeu que não tinha raiz, e ela ficou
deixando a desejar. Ela vai sucumbir por causa das intempéries, por causa das adversidades da vida. Ela não encontrou raiz, ela não aprofundou suas raízes. Então, diante das dificuldades, ela sucumbiu. Uma outra parte caiu no meio dos espinhos, que representam os cuidados desse mundo, que representam tudo que esse mundo nos oferece, e que muitas vezes concorre com Deus, se torna um verdadeiro ídolo na nossa vida. Cresce também, esta semente se desenvolve como planta, mas logo é sufocada pelos cuidados desse mundo ali representado pelos espinhos. Ela não vai adiante, ela vai sucumbir. Só uma quarta parte é que cai em terra boa. Ela cresce e dá muito fruto. Veja que a semente foi derramada e despejada em distintos solos. Muitos são chamados poucos os escolhidos. Está entendendo? Então, as tentações do caminho, os espinhos, a aridez da vida, do deserto. Então, temos aqui 4 cidades, ou 4 lugares, mais do que cidades, porque o Egito, bem, é um país. Arã, uma cidade, Egito, Sodoma e Tessalônica. Vamos falar rapidamente sobre essas 4 cidades, esses que representaram 4 tentações do caminho. Convido você a abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 11, versículo 31 e 32. Gênesis 11, 31 e 32. Quando eu falo para abrir a Bíblia em Gênesis, todo mundo fica contente, entendeu? Semana passada foi Gênesis, que fácil, fácil de achar. Primeiro livro da Bíblia, né? Difícil é Sofonias, mas é Gênesis hoje, que bom. Capítulo 11, 31 e 32 diz assim: tomou Tera a Abraão seu filho, e a Ló filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai sua nora, mulher de seu filho Abraão. E saiu com eles de Ur dos caldeus para ir à terra de Canaã. Foram até Arã, onde ficaram. E havendo Tera vivido 205 anos, ao todo morreu em Arã. Está aí, já fizemos a leitura. Não sei se você está entendendo onde é que a gente vai chegar. Mas repara bem o seguinte: todos nós conhecemos e sabemos muito bem que Deus chamou a Abraão, não foi? E que Deus chamou Abraão para Abraão sair de Ur dos caldeus e ir para uma terra que Deus lhe havia prometido, a terra prometida, a terra de Canaã. Deus fez um chamado para Abraão. Isso está no capítulo 12 de Gênesis. O chamado de Abraão, chamado para deixar a sua terra, deixar a sua parentela e ir para a terra prometida, uma terra que Deus prometera para Abraão. Todo mundo conhece essa história, mas o interessante aqui é que antes de Deus chamar a Abraão, Deus chamou o seu pai. Está aí. Acabamos de ler isso. Antes de Deus chamar a Abraão, Deus havia chamado o seu pai. Terá, ou Tera, conforme a tradução, né? Algumas estão acento e outras sem. O pai de Abraão, chamado Terá, foi ele quem ouviu primeiramente a voz de Deus. Veja que tanto ouviu a voz de Deus, que ele deixou a terra de Ur rumo à terra de Canaã, a terra prometida, e foi a caminho, obedecendo a visão, obedecendo a voz de Deus. Foi com toda a sua parentela, foi com toda a sua casa, até que o seu sobrinho neto, digamos assim, o seu neto, né? O seu neto Abraão, não, seu filho Abraão e seu neto Ló. Isso é uma família grande aqui. Nós, todo mundo, rumo à terra prometida, obedecendo o chamado de Deus. Mas o que aconteceu? Eles pararam num lugarejo muito gostoso, um
lugar muito bom chamado Harã, terra boa. Aqui eu estou colocando a família aqui, do Tera, do Abraão, todo mundo aqui, rumo a Canaã, né? O problema é que eles pararam, eles tinham que sair de Ur dos Caldeus, passaram por Nínive, chegaram em Harã, metade do caminho, tá vendo? Depois eles tinham que descer ali, aquela região, até chegar em Betel, até chegar em Canaã. Esse é o percurso. Mas eles vão parar ali em Harã, na metade do caminho. Pararam lá, mas com a ideia apenas de descansar um pouco. Mas estava bom, mano. Um lugar aconchegante, um lugar seguro, de muita prosperidade. E eles foram ficando, o negócio está bom aqui. Muitas oportunidades em Harã. Muitas oportunidades em Harã. E a gente vai ficando. A gente vai se dando bem. A gente vai se acomodando. Só que qual que era a visão? Qual que era o chamado? Ir para a terra de Canaã. Você já foi chamado para a terra de Canaã? Como cristão já foi para a terra prometida. Você tem uma terra prometida, uma nova Canaã, uma nova Jerusalém. O seu lar não é aqui. Você tem um chamado, assim como Abraão teve um chamado, assim como Tera teve um chamado para Canaã. A semente do Evangelho caiu no seu coração. O problema é, ela vai vingar, vai crescer, vai se desenvolver. O que vai acontecer com ela diante das tentações do caminho? O pai de Abraão acabou ficando ali 1 mês, ficou 2, 3, 5 meses. Ficou em Harã muito tempo demais, décadas. Estabeleceu-se tão firmemente naquela cidade que de lá nunca saiu. Se deu tão bem ali que ali ele morreu. As tentações do caminho. Olha para a questão. Está vendo essa foto? Essa é uma foto atual. Uma foto atual de Harã. Arqueológico. Isso é um sítio arqueológico. Dá para você ver, olha que torre alta. É da época de Abraão. Que coisa, não é? Antiquíssimo isso. Era uma cidade próspera. Era um lugar promissor. Era um lugar que tinha suas atrações. E é por isso que ele por ali ficou. E acabou apaixonado. E acabou se fixando. Com medo talvez de arriscar-se para uma terra onde havia inimigos, onde havia perigos. E ali estava tão bem, ali estava tão seguro. E ali ele foi ficando. E se acomodou e acabou morrendo. Sem nunca ter chegado à terra prometida, à terra de Canaã. O que é que nós vemos hoje dessa cidade? Ruínas, não é mesmo? A gente vai chegar lá. O texto que diz: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, porque o mundo passa. Não passou? Mas aquele que faz a vontade de Deus, isso permanece para sempre. Bom, temos um outro exemplo. Já vimos que o pai de Abraão ficou pelo caminho. Graças a Deus, o Abraão não se contentou com a cidade de Harã, saiu de Harã e foi para Canaã e conquistou a terra prometida e experimentou a bênção de Deus, o propósito de Deus para a sua vida. Pena que uns ficam pelo caminho, pena que seu pai não entrou, pena que seu pai parou no caminho, pena que seu pai não foi corajoso, não foi obediente o suficiente para ir adiante. Bom, a mulher de Ló todo mundo conhece? Olha ali, Nora, né? Digamos, esposa de Ló, que era neto de Tera. Foram junto com Abraão à terra de Canaã, mas de repente foram parar em Sodoma e Gomorra. E lá também se estabeleceram em Sodoma e Gomorra, umas lugarejos, cidades muito pecaminosas. Muito pecaminosas. Quando a gente quer falar de pecado, de depravação, é uma palavra
que usamos hoje em dia como os sodomitas, quer dizer, depravação sexual, quer dizer, pessoas que são completamente distantes dos propósitos de Deus, que zombam de Deus, que fazem pouco caso. E essa era uma cidade, ou duas cidades onde eles habitavam, que foram condenadas, cidades que foram condenadas por Deus, e porque Deus ouviu a oração de Abraão em favor do seu sobrinho Ló, ele enviou anjos para libertar a família de Ló. Ló então tinha uma esposa e duas filhas, e lá foram os anjos dar a palavra de salvação: saiam dessa cidade. Essa palavra de salvação, chamado para a salvação, voltem para Canaã, saiam desse lugar, porque ele será destruído, punido por causa do pecado, porque o pecado leva à morte. Então a família de Ló ouviu uma mensagem de salvação, e eles, obedientes à voz, seguiram no caminho de salvação. Só que o anjo avisou: não olhem para trás, fujam rapidamente, escapem e não olhem para trás. E assim eles fizeram. Só que teve problema. Veja aí o que diz Gênesis 19, 26. E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Terá ficou no caminho, morreu em Harã, e nunca experimentou a salvação, a Canaã de Deus, a terra prometida. A mulher de Ló olhou para trás. Por que olhou para trás? Porque lá estava o seu coração, não é? Onde está o nosso tesouro, ali também está o nosso coração. É o tesouro dela. Ela estava apegada, afeita a Sodoma e Gomorra. Quando percebia que a destruição acontecia lá, ela teve piedade, ela se apegou a Sodoma e Gomorra e perdeu a salvação. Olhou para trás, seduzida por Sodoma e Gomorra, acabou se transformando numa estátua de sal. Em vez de experimentar a vida, a liberdade, o que aconteceu com ela? Sal. Você sabe, onde tem sal não tem vida, não é mesmo? Não certo sentido, só puro sal, né? Não, o mar morto na região de Israel é assim chamado porque tem uma quantidade, uma densidade de sal tremenda. Não tem peixe que consiga viver lá, nada consegue viver. Sal, morte, uma estátua sem vida, porque olhou para trás. O mundo passa e com ele as suas concupiscências. E quem está nesse mundo vai acabar tendo o destino desse mundo, a destruição. Bem, e o povo de Israel não foi liberto poderosamente por Deus? Tremendamente liberto por Deus. Deus chamou o povo para a libertação, libertou o povo com mão forte da escravidão do Egito. O povo hebreu estava escravizado no Egito, e Deus fez justiça, porque Deus é contra toda opressão, contra toda injustiça. E ele foi lá e promoveu a libertação, mandou pragas e promoveu a libertação do povo. Pragas sobre o opressor, pragas sobre aqueles que eram tiranos, maldosos, que escravizavam, que exploravam, e o povo então foi liberto. O mar vermelho se abriu, o povo passou bem junto, foi para o deserto, o caminho de Canaã. E o que é que nós vimos? Mal foi o Moisés subir no alto da montanha, do monte, para receber as tábuas da lei, porque ele ficou lá 40 dias. O povo não aguentou 40 dias, tinha acabado de contemplar os milagres de Deus. O povo foi liberto do Egito, mas o Egito ainda estava dentro do povo. Não é o perigo que corremos? Já fomos libertos do mundo, mas o mundo ainda está dentro de nós.
libertos de Satanás, mas Satanás ainda encontra guarida em nossos corações. Olha só. Libertos eles foram do Egito, mas os deuses do Egito ainda estavam dentro deles. Não aguentaram esperar a Deus, não aguentaram esperar a Moisés, e no momento de provação, quando Moisés se demorava e Deus nada falava, eles pressionaram o Arão, tanto que o Arão fez o que eles pediram: um bezerro de ouro. O que é um bezerro de ouro? Um ídolo, um Deus, para ser adorado. Para pensar num negócio desse? É um absurdo. Foi o que eles fizeram. Lembra que quando o Moisés desce com as tábuas da lei, ele fica tão chocado em ver a idolatria que ele quebra as tábuas da lei, derrete o ouro, bota nas águas e faz o povo beber para ver se aprende a lição. As águas amargas, águas de Meribá. O povo provocou a Deus, mas não foi só essa vez não. Vira e mexe. Passava mais um pouco de tempo e o povo estava murmurando. Eles murmuravam porque gostavam, tinham saudade do Egito, reclamavam do maná, reclamavam das codornizes, do alimento que Deus providenciava milagrosamente, diariamente para eles. Reclamavam, estavam com saudades do tempero do Egito. Eles falavam muito das cebolas. Aqui não tem cebola, aqui não tem água, aqui não tem tempero. Essa comida de sempre, sem sabor. Lá a gente era escravo, mas a gente comia bem, né? Melhor ser escravo no Egito do que livre nesse deserto. E vira e mexe olhando para trás, saudades do Egito, querendo voltar. E Deus sendo paciente com o povo, até que vai chegar o dia deles entrarem, o dia deles possuírem a terra prometida. Estavam às portas da terra prometida. Só unicamente o que os separava da terra prometida era o rio Jordão. Eles estavam já na Transjordânia. O rio Jordão para todo lado, Jericó, Ai, e todas as outras cidades. E enviaram 12 espias, lembra disso? Enviou 12 espias. E os espias voltam dando relatório. 10 deles davam relatórios não muito otimistas. Diziam: não, de fato é uma terra que manda leite e mel, tem muita fartura, uma terra muito boa, conforme Deus prometeu. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês: não podemos ir lá, nós somos um bando, uma multidão despreparada, nós não temos poder bélico para enfrentá-los. Eles estão muito bem fortificados, há fortalezas, há muralhas, cidades muito bem protegidas, e há também exércitos, e também vimos gigantes. E nós somos, aos olhos desses gigantes, como que gafanhotos, como insetos. Eles vão nos esmagar. E eles começaram a contaminar todo o povo. 10 dos espias deram esse tipo de relatório. 2 deles, Josué e Caleb, falaram: olha, está certo, tem gigantes, está certo, tem exércitos, mas não foi Deus que nos libertou do Egito, não foi Deus que fez o milagre, não é Deus que está conosco. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Maior é aquele que está em nós do que aquele que está do outro lado. Nós vamos vencer. Eles vão ser para nós como comida, como pão para nossa mão. Deus vai nos dar vitória. Vamos confiar em Deus, vamos em frente, que essa terra que Deus nos prometeu, Deus não nos chamou para morrermos, mas para vivermos e possuirmos essa terra. Aí vocês acham que o povo, então, esse discurso valeu para o povo, né? Aí o povo todo abraçou e seguiu o discurso de Josué e Caleb. Não, seguiu os 10 e pegaram pedra para apedrejar Moisés, para matar Arão, para matar Josué e Caleb também, e para voltar para o Egito. E foi aí, nesse dia, que a paciência de Deus se esgotou. Irmãos, Deus é misericordioso, Deus é paciente, vai te dar uma chance, vai te dar outra chance,
Olha, a gente às vezes tem a sensação de que a misericórdia de Deus será contínua e nunca vai acabar. Até tem salmos que exaltam a misericórdia de Deus, dizendo que ela é eterna. Mas nós sabemos que corremos o risco de enchermos a taça, uma taça que é a taça da ira de Deus. Vamos fazendo mal repetidas vezes e vamos fazendo até ela transbordar. Chega o dia que ela transborda e Deus vem com juízo. Eis aqui agora o dia sobremodo oportuno, eis aqui agora o dia da salvação, o dia da misericórdia, o dia da graça. Mas um dia descerá do céu o Senhor com grande poder e glória, e chegará o dia da justiça, do juízo final. E esse povo tantas fez que acabou colhendo aquilo que durante décadas eles plantaram. E Deus disse: basta, chega, vocês não vão entrar no meu repouso. Vocês não entrarão na terra prometida, vocês não entrarão, vocês não experimentarão a bênção que eu prometi para vocês. Somente seus filhos, aí terei misericórdia deles. Mas essa geração perecerá. Por causa disso, quanto tempo eles ficaram rodeando no deserto? 40 anos, até que aquela geração morresse. Daquela geração só 2 entraram: Josué e Caleb. E Josué será o sucessor de Moisés. Medo de gigantes, atraídos pelos prazeres, pelos deslumbres, pelos fascínios, porque o Egito tem os seus fascínios. Ele tem escravidão, tem destruição, tem morte, tem coisas ruins, mas ele também tem os seus fascínios, tem as suas atrações, tem as pirâmides, tem a esfinge, tem o glamour, tem as cebolas, tem muita coisa que parece que o povo gostava do Egito e pereceram por causa disso. Então vimos já o Terá, pai de Abraão, que ficou em Arã. Vimos que que a mulher de Ló acabou ficando em Sodoma, transformando-se numa estátua de sal porque olhou para trás. Vimos também que o povo hebreu, aquela geração que foi liberta, que foi chamada para a terra de Canaã, acabou perecendo no deserto por causa do apego que tinha ao Egito. No Novo Testamento temos um exemplo de alguém que um dia foi cristão e foi pastor, e que foi líder cristão, e dos bons, hein? Ele era um dos braços direitos, digamos assim, um dos braços fortes do apóstolo Paulo, um grande companheiro de jornada. Esse homem se chamava Demas. Olha o que diz o apóstolo Paulo que aconteceu com Demas certa vez. 2 Timóteo 4,10: porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica, uma outra cidade, uma cidade grega, muito grande. E ele foi para a cidade. Ele abandonou o caminho por causa das tentações do caminho, as tentações de Tessalônica. Ele amou o presente século. O coração dele se apegou a este século, a este mundo, e por conta disso ele abandonou o apóstolo, ele abandonou o caminho, ele abandonou o cristianismo, ele se apostatou da fé. A apostasia significa que aqueles que estavam no caminho, aqueles que experimentaram os poderes do mundo vindouro, como diz Hebreus capítulo
6, descrevendo os crentes com todas as letras, aqueles que receberam o Espírito Santo, aqueles que experimentaram os poderes do mundo vindouro, os que foram verdadeiramente salvos, mas que abandonaram, apostataram-se da fé, abandonaram o caminho. Ai, que tristeza! Hebreus capítulo 6 descreve com tristeza o destino desses. E Demas fez parte desse grupo dos apóstolos. Diz Jesus Cristo que nos últimos dias, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. O amor de Deus por Deus se esfriou. O amor pelo mundo, por Tessalônica, pelas coisas da Grécia, foi maior. Os espinhos sufocaram a planta, a semente do Evangelho, que acabou morrendo, e Demas abandonou o caminho. Eu termino, irmãos, lembrando a vocês de que Jesus, em Mateus capítulo 7, o sermão da montanha, logo de cara, nos versículos 13 e 14, ele diz, é basicamente a introdução, né? Porque ele fala das bem-aventuranças e conclui o período das bem-aventuranças com esta frase: entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Arã, Sodoma, Egito, Tessalônica, o mundo, caminho largo, espaçoso, cheio de atrativos. Terminamos com 1 João capítulo 2, versículo 15 e 17, que já andei mencionando, não foi? E que João diz: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Bem, um doce para quem souber o que significa concupiscência. Palavra que a gente não costuma usar, né? Tem lá no Aurélio, deve ter. Concupiscência é cobiça, tá? Talvez é uma palavra que melhor traduza. Em algumas versões você vai encontrar cobiça. 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 Quando a gente se converte, acaba toda a cobiça? Estou desconfiado que não, hein? Não é? E aí? Mas eu me converti, eu sou uma nova criatura. Acabou toda a cobiça? Somos tentados ainda ou não? A gente percebe aquilo que o apóstolo Paulo descreve em Romanos capítulo 7. Uma luta interior. Muitas vezes um coração dividido. Percebemos que temos uma única alma, mas uma alma dividida, uma alma que ainda é muito atraída, porque ela ainda é alma humana, ela ainda é muito atraída por tudo aquilo que diz respeito à humanidade. A gente é seduzido facilmente. Por isso a gente ora: não nos deixes cair em tentação. A gente ora porque se sente à mercê de cair. Percebemos que o mal, ou a inclinação para o mal, é alguma coisa que ainda não foi arraigada.
E percebemos duas vontades dentro de nós mesmos, ou não? O apóstolo Paulo diz isso claramente, ele fala assim: o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, o mal que eu não quero, esse eu faço. Ou seja, ele percebe que a vontade dele está dividida e que muitas vezes pende mais, por causa da natureza humana, pende mais para fazer o mal que não quer e deixar de fazer o bem que quer fazer. Porque não é porque não quer fazer o bem, é porque não encontra força para fazer o bem, encontra uma outra força que puxa para o mal. Portanto, uma luta interna que o apóstolo Paulo descreve ali muito bem em Romanos capítulo 7, e que mais em outras passagens ele vai falar de uma luta do espírito contra a carne. E Jesus descreve essa luta, ele percebe isso e diz assim: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Não foi ele que disse? Ele percebe que, espiritualmente falando, nós já somos novas criaturas, nós já nascemos de novo, mas o nosso corpo ainda não é um novo corpo, é o mesmo velho corpo de sempre. E aí o grande conflito, esse corpo continua perecível e suscetível, e a nossa alma humana ligada com esse corpo. Isso dá um trabalho, gente. Estou falando uma besteira, vocês estão entendendo? Isso dá um trabalho para o Espírito Santo que você não tem ideia. E a gente quer fazer bem, a gente fala: não vou ser mais fofoqueiro. Alguém já disse isso? Agora sou de Jesus, não cai mais nessa tentação. Vai ser uma luta, não é? Uma luta para sufocar. Diz o apóstolo Paulo que ele esbofeteava, que ele esmurrava o seu próprio corpo. Por que ele está fazendo isso? Faz uma espécie de autoflagelação, né? Esmurrava o próprio corpo para reduzi-lo à escravidão, para que ele não viesse a se perder. A gente tem que fazer, pois. Olha o apóstolo Paulo em Colossenses. Ele diz assim: vocês já morreram com Cristo, tá vendo? Aí todo mundo diz amém, aleluia. Mas ainda sente que o corpo está meio vivo, está vivo pra caramba, né? A alma ainda muito apetite pelas coisas desta vida, cheia de cobiças que precisam manterem-se mortas. E ele diz assim: porque vocês já morreram com Cristo, fazei pois morrer. Ué, mas se eu já morri, por que eu preciso fazer pois morrer? Está entendendo? É a luta constante de subjugarmos a carne, subjugarmos nossa própria mente à vontade de Deus, levando cativo todo pensamento a Deus. E isso não é tarefa simples. Não é tarefa simples. Tem gente que pensa assim: eu estou sentindo essas tentações, esses apetites carnais, então é porque eu não nasci de novo. Porque se eu tivesse nascido de novo, se eu tivesse tido uma experiência realmente com Deus, eu não estaria sentindo as tentações. Bom, não é verdade. O Pedro já era nascido de Deus. Os discípulos do Senhor todos abandonaram Jesus no dia da crucificação. Lembra disso? Porque a cobiça pela vida, para a autopreservação, o medo de morrer, o medo de gigantes, também eles sucumbiram ali, caíram na tentação. O apóstolo João diz: essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, é o fim? Não. Temos em Cristo Paráclitos, o amigo, o conselheiro, o advogado, o intercessor. Ele é propiciação, ele intercede por nós, ele é favorável a nós, ele obra na cruz algo tremendo a nosso favor, derrama seu sangue para expiar os nossos pecados. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, nós estamos suscetíveis ao erro. E isso não é sinal de que não somos de Deus, é sinal de que ainda estamos habitando um corpo frágil, possuímos uma alma
se está debaixo do controle e do domínio do Espírito, se andarmos em Espírito, não satisfaremos as concupiscências, as cobiças da carne. Jesus venceu o mundo, não venceu? E ele venceu como homem. Se ele tivesse vencido as tentações do mundo, as tentações de Arã, de Sodoma, as tentações do Egito, as tentações de Tessalônica, as tentações de Jerusalém, as tentações das glórias deste mundo, dos prazeres da carne e de todas essas coisas, como Deus, que vantagem isso teria? Que glória isso traria para ele? Ele venceu como homem foi tentado em tudo como nós, e não pecou. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, disse Jesus, e nós podemos vencer, e os jovens podem vencer. E aí a gente volta para João que diz: não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo, porque o mundo passa e com ele as suas cobiças. Tudo isso é passageiro e transitório. Ele disse também: eu vos escrevo, jovens, porque sois fortes, a palavra de Deus está em vós, e tendes vencido o maligno. Então os jovens podem se apegar ao Espírito de Cristo, à palavra de Cristo, e podem vencer o diabo. Sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo, ele vai bater em retirada. Fugirá de nós. Como é que ele foge? Quando a gente se sujeita a Deus. Como é que a gente vence o diabo? A gente se sujeitando a Deus. O que é se sujeitar? É obedecendo, é nos resignando, é nos entregando à vontade de Deus. Cumpra-se em mim a tua vontade. Faz, Senhor, o teu querer. Eu morro, eu nego a mim mesmo, eu me coloco nas tuas mãos. Cumpra-se em mim a tua vontade. O diabo perde toda vez que a gente se sujeita a Deus. Bate em retirada. Não tem como nos vencer. Louvamos a Deus por isso. Bendizemos ao Senhor. E repetimos o versículo de 15 a 17 de 1 João capítulo 2, versículos 15 a 17. Podemos ler todo mundo junto? Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Amém e amém. E assim seja com vocês. Não morram pelo caminho, não morram em Arã, não olhem para trás, para Sodoma, não pereçam no deserto, e não se apeguem a este mundo, ao mundo grego, romano, a este império, a esse século. Não nos conformemos com esse mundo, mas vamos nos transformar. Essa metanoia, essa coisa de sair de um casulo e começar a voar, porque para isso fomos